Eu acho que as pessoas praticam o bullying por causa de constrangimento e preconceito. Mas as pessoas organizadas falta de respeito, de não tem educação em casa. E muitas coisas muito mais. Eu, na escola, as pessoas assim. O que é o bullying para você mais praticado? Não vou falar na rua, na escola. Na rua, porque quando eu falo meus amigos, eles começam a mexer na casa de coisa, garrafa. Aí a gente faz direto, nem liga. Aí na escola já dá coisa resolvida. Na secretaria, chamar o aluno, chamar a pessoa que é agredida e falar com a pessoa. Não pode fazer isso, ou senão pelo menos só chamar o responsável. Você já sofreu algum tipo de bullying? E como é que você se sentiu? Eu me senti muito coisa. E foi ali na escola mesmo. A garota, uma tal de uma menina, minha amiga. Uma amiga sua da escola, não é? A menina da escola. Ela me xingava, ela queria um pouco de os outros, sabe? Aí um belo dia eu peguei ela falando que eu, gostei do garoto. Esse garoto, um amigo de classe, outro de outra classe. Aí ele ela falou que eu gostei dele. E eu fui falar com ela lá fora. Olha aqui, garota. Eu não estou sendo verdade para você falar de mim, entendeu? Eu não gosto que ninguém fala de mim, se você estiver falando de mim, você fala na minha cara. Eu olho tudo, você fala que eu gostei dele, você vai ficar aprendendo a chorar e estar de mim. Toma, aí eu vi na cara dela, aí a gente começou a mulher discutindo, aí a gente vai ligar a coisa, para parar a padaria, para sair, a gente saiu. O que você pensa que pode ser feito para acabar com o bullying? Na escola chama o responsável da supervisão, das palestras, de consciente. Para quê? Você acha que deve dar suspensão, é isso? Eles acham que é da suspensão, mexendo com os outros. Não, deve ver o que você pensa que pode ser feito. Então vai dar a suspensão, o que mais? Eu acho assim, eu acho assim que o governo poderia refazer para unir, promover. Você acha que o governo poderia criar leis, é isso? E na palestra, assim, parece toda hora na TV falando que antes de começar cada coisa, parecer o que está tipo bullying, o que pode acontecer, o que pode dar muito mais um negócio assim como se diz, juiz nessas coisas. Acho que é muita coisa, porque é um lugar que é uma cidade que a gente tem que conviver, a gente tem que conviver com uma paz, a gente Quero agradecer muito a sua entrevista, muito obrigada, muito para contribuir com o nosso trabalho. Obrigada. A professora Joana, que é do segundo ano do ensino fundamental na Escola Municipal Prefeito Francisco Pereira Rocha, que gentilmente irá responder as perguntas sobre bullying para auxiliar no nosso trabalho no seminário 4. Muito obrigada, professora Joana. Pois não. É frequente na escola haver casos de bullying que seja necessária a intervenção dos professores? Constantemente. A gente vê isso na sala de aula, quando os alunos ofendem uns aos outros, né, com um cunho um pouco preconceituoso. E até mesmo quando você vai fazer uma atividade diferenciada e aí um diz para o outro, isso é atividade de burro. Né? Então, as brincadeiras, as piadas, né, as conversas em roda, elas infelizmente estão levando muito para a questão do bullying. E a gente tem que ter cuidado, porque das menores questões, elas partem para as maiores. E como é uma turma, no meu caso, uma turma de crianças que ainda estão começando na sua formação, é possível sim que a gente contorne esse problema. Acha que é bastante notório
a discriminação por parte dos alunos mais velhos em relação aos mais novos? Olha, esse preconceito sempre aconteceu, até dentro de famílias. A gente vê o mito, né, de que o mais velho é aquele que vai herdar todo o sistema familiar naquela casa. E aí acontece o preconceito contra o mais novo e o irmão do meio. Mas assim, na escola, pelo menos no dia a dia que eu tenho vivido, eu acredito que esse ainda não seja um problema tão grande assim. Acontece sim de crianças mais novas quererem brincar com as mais velhas ou participar das atividades das mais velhas, e isso não ser possível pelo grau de maturidade. Mas eu acredito que isso ainda não é um problema recorrente que venha a ser uma questão de bullying. É ainda uma questão bem cultural. Na sua opinião, quem são os responsáveis que desempenham um papel importante na prevenção do bullying? Olha, além dos profissionais da educação, a gente pode assim colocar, acredito que no topo da pirâmide, a família. Porque se a gente chama o pai na escola, chama a mãe ou o responsável, né, e relata a questão do bullying que seu filho está sofrendo ou fazendo, cabe à família, através da educação familiar, estar criando aspectos que sejam positivos para que esse comportamento ele não continue. Então, para mim, como profissional da educação, eu sei da minha responsabilidade, mas eu acredito que se a família não for presente, infelizmente a escola não vai dar conta. Como você pessoalmente lida com casos de bullying? Olha, lidar com o bullying não é muito fácil. Porque a partir do momento que esse conceito ele surgiu, que a gente tem que ver o seguinte, o bullying é um comportamento histórico. Ele acontece, por exemplo, desde quando eu estudava, e não tem muito tempo assim, tá? Eu era chamada de pintora de rodapé, porque eu sempre fui muito baixinha. Então, o que acontece? Esse comportamento, ele sempre aconteceu. As pessoas dando apelidos, né? Os alunos uns com os outros, às vezes apelidos carinhosos, às vezes apelidos ofensivos, mas esse comportamento sempre ocorreu, né? Eu acredito que até com você também, claro, com certeza, né? E aí, o que vem acontecendo agora? Depois que houve a nomenclatura do bullying, isso ficou mais sério. Porque questões que poderiam ser levadas na esportiva, elas já são atacadas como ferida porque você está praticando bullying. E então a mídia, né, ela é responsável por isso. Porque quando você publica, né, um nome, quando você conceitua, por exemplo, um remédio e faz a publicação e toda uma propaganda, aquele remédio carrega nele uma grande responsabilidade, assim como a sua indústria farmacêutica. E o que tem acontecido com o bullying é justamente isso. Depois que ele foi conceituado, carrega-se nele uma gama de informações que são prejudiciais à própria educação. Porque ele, na verdade, sempre existiu. Mas com a inflamação da mídia, e às vezes até com uma visão distorcida do que seja o bullying, essas ações, essas atitudes, elas estão se tornando muito ofensivas. E aí na sala de aula a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes uma brincadeira ela não foi bullying. E aí a gente tem que ter cuidado até com o conceito que a gente tem usado enquanto bullying. Porque a gente não pode levar o nosso aluno a entender que aquilo é bullying e de uma maneira assim muito indiscreta está fermentando essas ações dentro dele. Então o que eu tenho feito? Quando os meus alunos pequenos eu vejo que as conversas, as brincadeiras têm sido ofensivas e eu sei que isso pode acarretar no bullying, eu converso, eu trago textos, a gente tem feito dinâmicas, porque, como diz a minha avó, o mal se corta pela raiz. E você não precisa saber o nome da planta, viu? É só você cortar. É assim que eu tenho feito. Ok. Quero agradecer a professora Foi muito Joana, legal, que foi gentilmente ajudou o nosso grupo de investigação para o Seminário 4. Muito obrigada. De nada, quando precisar, estamos aí, viu?